Olá, pessoal! Vocês sabiam que uma das razões pelas quais a humanidade tem sido tão bem-sucedida como espécie é a nossa incrível habilidade de inventar e desenvolver novas tecnologias para melhorar nossas vidas? E nunca antes isso foi tão verdadeiro como na era moderna, onde estamos constantemente presenciando a revelação de coisas que eram consideradas inimagináveis no passado. Existem tecnologias realmente surpreendentes em desenvolvimento neste momento, com potencial para impactar positivamente nossas vidas. Desde assistentes de IA, que nos ajudam nas tarefas diárias, até novas formas de energia, comunicação e até mesmo soluções para limpar o nosso planeta. Neste vídeo vamos explorar de forma aprofundada 15 tecnologias emergentes que estão prestes a mudar o mundo. No número 15, temos o ChatGPT. 3 empresas de tecnologia ao redor do mundo estão em uma corrida acirrada para desenvolver a primeira inteligência artificial completa. Ao longo desse caminho, há etapas que podem ser consideradas ainda mais impactantes para a tecnologia que nos cerca e para a forma como vivemos. Um desses conceitos é o aprendizado profundo, no qual algoritmos de computador podem analisar comportamentos passados e encontrar soluções para melhorar o desempenho futuro. E uma das formas mais interessantes de aprendizado profundo é chamada ChatGPT, desenvolvida pela OpenAI. A ideia por trás dele é que, com base em seu próprio aprendizado, seja capaz de escrever textos de forma semelhante a um ser humano. Alguns a descreveram como um dos sistemas de IA mais interessantes e importantes já produzidos. Ele está prestes a borrar ainda mais as fronteiras da realidade. Em breve, você poderá se deparar com notícias ou até mesmo romances escritos inteiramente por essa IA, sem qualquer envolvimento humano. Vocês provavelmente já estão familiarizados com o recente lançamento do ChatGPT, que mostrou ao mundo o potencial dessa tecnologia. Ele já está sendo incorporado em produtos da Microsoft, como o Teams e o Bing, onde agendará automaticamente compromissos, tomará notas detalhadas e fornecerá respostas personalizadas e relevantes para suas perguntas. Com o Google e outras empresas correndo atrás, o próximo ano promete mudanças reais em nosso mundo com a introdução dessa tecnologia de IA, de maneiras que sequer conseguimos imaginar até agora. Número 14. Constelações de satélites. À medida que o custo de lançar satélites em órbita diminui e o design de componentes melhora, grandes empresas de tecnologia estão explorando a possibilidade de criar suas próprias constelações de satélites. Embora a ideia de uma rede de satélites desempenhando funções específicas não seja nova, já existem constelações de satélites de navegação, como o GPS, e constelações de comunicação bidirecional e unidirecional. Elas tradicionalmente usaram apenas algumas dezenas de nós para operar. A SpaceX está liderando o caminho ao criar sua própria constelação chamada Starlink, que, quando concluída, fornecerá acesso à internet em grande parte do planeta. Eles planejam posicionar até 12.000 satélites em órbita para obter uma cobertura ideal. Mas a SpaceX não está sozinha nessa empreitada. A Boeing, OneWeb e a Amazon também estão desenvolvendo suas próprias constelações para fornecer acesso à internet. Essas constelações de satélites não são apenas uma revolução em termos de conectividade global, mas também podem ter uma série de outros usos. Se você olhar para o céu durante a noite, poderá até mesmo avistar alguns desses satélites. E se o progresso continuar no ritmo atual, o céu noturno em breve estará repleto deles. Número 13. Impressão 3D. A impressão 3D tem evoluído desde que foi introduzida na década de 80. Inicialmente era usada para tarefas específicas, principalmente para criar objetos em plástico. À medida que nossa compreensão dos materiais avançou, a impressão 3D se tornou uma tecnologia versátil e promissora. Hoje, podemos imprimir objetos em 3D feitos de uma variedade de materiais, incluindo metais, alimentos e até mesmo tecidos. Essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a fabricação, desde a produção de roupas personalizadas e dispositivos médicos, até a construção de prédios inteiros. Já existem projetos ao redor do mundo em que partes de prédios foram impressas em 3D, reduzindo o desperdício e acelerando o processo de construção. Ao invés de transportar diversos materiais de construção, tudo o que é necessário é uma impressora 3D e matéria-prima básica. Essa abordagem reduz custos, aumenta a eficiência e permite a criação de estruturas arquitetônicas inovadoras. A impressão 3D tem o potencial de transformar não apenas a indústria manufatureira, mas também a forma como vivemos e interagimos com o ambiente construído ao nosso redor. Número 12. Bateria de lítio-metal. Em busca de uma transição para uma matriz energética mais limpa, a eletrificação tem ganhado destaque. As baterias de íon lítio, atualmente usadas em veículos elétricos, possuem algumas limitações em termos de capacidade de carga, velocidade de carregamento e segurança. É aí que entra a bateria de lítio-metal.
A QuantumScape, uma empresa inovadora, está desenvolvendo uma alternativa promissora às baterias de íon lítio. As baterias de lítio metal sólido. Ao contrário das baterias de íon lítio, que possuem partes líquidas, as baterias de lítio metal são sólidas. Os resultados iniciais dos testes realizados pela QuantumScape são impressionantes. Essas novas baterias têm o potencial de aumentar a autonomia dos veículos elétricos em até 80%. E podem ser recarregadas em uma fração do tempo. Imagine poder carregar seu veículo elétrico tão rapidamente quanto abastecer um carro com combustível. Embora os protótipos atuais sejam grandes demais para serem instalados em veículos de passeio, espera-se que nos próximos anos, essas baterias se tornem muito menores e mais eficientes. De fato, a QuantumScape já fechou um acordo com a Volkswagen para começar a vender veículos elétricos equipados com suas baterias inovadoras a partir de 2025. Com a introdução das baterias de lítio-metal, podemos esperar uma nova era de veículos elétricos com maior autonomia, menor tempo de recarga e maior segurança. Essa tecnologia tem o potencial de impulsionar a adoção em massa de veículos elétricos, reduzindo ainda mais nossa dependência de combustíveis fósseis e diminuindo as emissões de carbono. Número 11. Prova de conhecimento zero. Estamos cada vez mais dependentes do mundo online, mais do que nunca se poderia antecipar quando as primeiras redes conectadas foram criadas. E isso avançou muito além de apenas compartilhar informações. Agora, existem moedas que existem exclusivamente no ciberespaço na forma de criptomoedas, e produtos digitais estão sendo negociados da mesma forma por meio do uso de NFTs. A tecnologia que sustenta a existência dessas inovações é complexa e baseada na tecnologia blockchain. Embora os usuários possam permanecer anônimos e tudo seja supostamente descentralizado, ainda há um risco inerente ao usar essas tecnologias. Uma ideia que já está sendo implementada em algumas das mais recentes criptomoedas, e que tem um amplo campo de aplicação, é a prova de conhecimento zero. Isso significa a habilidade de provar conhecimento ou propriedade de algo para uma segunda parte, sem revelar as informações em si. É semelhante a provar para um potencial locador que você pode pagar o aluguel, sem revelar informações sobre seus detalhes bancários. Ou, neste caso, o endereço da carteira onde você armazena suas criptomoedas, algo que poderia torná-lo um alvo para criminosos. Ao adicionar essa camada adicional de segurança ao sistema, as moedas digitais estão se aproximando de uma adoção mais ampla. Em vez de serem utilizadas principalmente em negociações especulativas no mercado, essas moedas poderão se tornar métodos de pagamento comumente aceitos. Número 10. Computação de borda. A forma como usamos computadores mudou significativamente nas últimas décadas, assim como a forma como a tecnologia é projetada para fornecer o melhor serviço. Inicialmente, todas as tarefas eram realizadas em um único dispositivo em nossas casas. Agora, a maioria de nossas atividades é realizada na nuvem, onde e-mails, documentos e quase tudo o mais são armazenados online, e nossos dispositivos funcionam como janelas que nos concedem acesso a essas informações. Mas a computação em nuvem tradicional tem uma limitação. A maioria das empresas depende da infraestrutura de apenas alguns provedores de nuvem, como Amazon, Microsoft, Google e IBM, sendo que a Amazon sozinha detém 47% do mercado. Simplificando, quase tudo o que poderia ser movido para a nuvem já foi feito, e há pouco espaço para crescimento nesse sentido. Portanto, muitas empresas estão explorando o conceito de computação de borda. Isso significa trazer o processamento e o armazenamento mais perto geograficamente dos usuários, em vez de depender apenas de alguns centros de dados. Dessa forma, o trabalho será realizado localmente, o que resultará em menor latência, melhor privacidade e segurança, além de redução da largura de banda necessária. Em essência, a computação de borda aproveita a ideia da nuvem, mas com um foco maior na eficiência e na experiência do usuário. Por exemplo, ao lidar diretamente com a autenticação biométrica em nosso smartphone, em vez de aguardar uma resposta do servidor, poderemos acessar nosso conteúdo online com mais facilidade. Da mesma forma, os carros autônomos são um exemplo claro de computação de borda, onde eles podem funcionar de forma independente, mas ainda precisam de controle centralizado para atualizações e melhorias nos algoritmos. Número 9. Carne cultivada. Mais de 80% das terras agrícolas em todo o mundo são usadas para a produção de carne e laticínios, o que gera enormes quantidades de poluição que contribuem para a atual crise do aquecimento global. Nossa obsessão por carne é tão grande que estima-se que 86% de todos os mamíferos terrestres sejam humanos ou animais de criação, algo que certamente não é sustentável. Uma solução para isso seria abrir mão do consumo de carne completamente, o que poderia reduzir o uso de terras agrícolas em até 75%. Embora o veganismo esteja definitivamente em ascensão, nem todos estão prontos para abrir mão da carne ainda.
E pode haver uma alternativa chamada carne cultivada, que não vem de animais de fazenda, mas é cultivada em laboratório. Pesquisadores ao redor do mundo estão aperfeiçoando essa técnica neste momento, e logo estará disponível nas prateleiras dos supermercados. Células de tecido são extraídas de um animal vivo, e as células-tronco são isoladas. Elas são então colocadas em um bioreator, onde se desenvolvem em fibras musculares, e podem ser moldadas em pedaços maiores de carne. É um processo complicado, e são necessárias milhares de fibras para criar uma única fatia de bacon. O primeiro hambúrguer cultivado em laboratório foi criado em 2013 por uma equipe na Holanda, ao custo de mais de $250 milhão. Mas recentemente uma equipe israelense conseguiu produzir um bife por cerca de $50. À medida que os custos e a qualidade melhoram, a carne cultivada se tornará economicamente viável e poderá ser servida em restaurantes em breve. Se você ainda não está convencido, saiba que você não está sozinho. Pesquisas mostram que 20% das pessoas comeriam carne cultivada com prazer, enquanto 40% não o fariam. No entanto, mesmo que apenas 1/5 das pessoas mudassem seus hábitos, isso faria uma grande diferença e poderia levar a uma mudança mais ampla de percepção. Número 8. Fazendas flutuantes. Uma área maior de terras ao redor do mundo agora é dedicada à agricultura. E isso está causando 2 problemas principais. O primeiro é que está destruindo ecossistemas naturais. E o segundo é que está produzindo alimentos longe de onde eles são realmente necessários. Isso envolve grandes redes de transporte que geram poluição e congestionamento. Um teste recente em Roterdã, na Holanda, mostrou que não precisa ser assim. Usando espaços que de outra forma ficariam intocados em rios ou até mesmo nos oceanos, a tecnologia agora permite que os agricultores cultivem alimentos diretamente nos mercados onde serão vendidos. Essas fazendas flutuantes podem ser adaptadas às necessidades locais específicas. O teste em Roterdã foi uma plataforma flutuante projetada para abrigar um rebanho de 32 vacas, por exemplo, e é fixada no lugar por pontões de concreto que são fixados no leito do mar. A estrutura inteira sobe e desce com a maré, e robôs são utilizados para fornecer alimentos aos animais e remover todos os resíduos. Outras versões poderiam ser usadas para animais alternativos, como ovelhas ou cabras, e já existem fazendas flutuantes em vários lugares dedicadas ao cultivo de culturas. No futuro, em vez de desmatar grandes florestas para criar novas fazendas, as versões flutuantes podem se tornar uma alternativa viável. Isso traria inúmeros benefícios significativos, uma vez que viabilizaria o cultivo de alimentos em proximidade com áreas urbanas, diminuindo a dependência do transporte de longa distância e reduzindo o impacto ambiental resultante. Além disso, as fazendas flutuantes podem ser projetadas para maximizar a eficiência de uso de recursos, como a água, e adotar práticas sustentáveis de produção de alimentos. Essa abordagem inovadora pode ajudar a enfrentar os desafios da agricultura moderna, garantindo o fornecimento de alimentos de maneira mais sustentável e reduzindo o impacto ambiental negativo associado às práticas agrícolas convencionais. Número 7. Panaceia. Membros do serviço militar são expostos a alguns dos ambientes mais extremos, seja percorrendo longas distâncias a pé, voando a altas altitudes ou mergulhando nas profundezas do oceano. Isso coloca tensões únicas em seus corpos. A DARPA está tentando desenvolver uma série de soluções farmacológicas para ajudá-los a lidar com isso de maneira mais segura e eficiente. A Panaceia tem como objetivo compreender a complexa variedade de proteínas existentes em nossas células e criar medicamentos que possam alvejar várias coisas ao mesmo tempo. Para isso, é necessário obter um maior entendimento das proteínas que podem ser alvo. Atualmente, todos os medicamentos aprovados pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos alvejam cerca de 549 proteínas, mas existem mais de 6 milhões de variantes diferentes. A maioria dos medicamentos se concentra em proteínas específicas, principalmente porque isso reduz os efeitos colaterais e aumenta a velocidade de desenvolvimento. Se a Panaceia for bem-sucedida, novos medicamentos poderão ser desenvolvidos para alvejar múltiplas proteínas, adotando uma abordagem multi-target que pode ser muito mais eficaz. Embora a intenção seja desenvolver esses medicamentos para uso militar, um maior entendimento certamente levará a avanços e tratamentos para civis, abrindo caminho para uma nova vertente da medicina. Número 6. Grafeno. As indústrias estão constantemente em busca de novos materiais que ofereçam desempenho mais resistente e confiável. O próximo avanço revolucionário espera-se que seja o grafeno. Essa substância tem sido teorizada como existente há muito tempo, mas sua fabricação tem se mostrado tão complicada que só recentemente se tornou viável. Como o próprio nome sugere, o grafeno é derivado do grafite, o material que conhecemos dos lápis. É composto inteiramente por átomos de carbono. Enquanto o grafite possui uma estrutura tridimensional, o grafeno é bidimensional, apresentando uma disposição perfeita de átomos de carbono em forma de colmeia hexagonal.
Sua espessura é de apenas 20,3 nanômetros, e a distância entre os átomos é de apenas 0,1 nanômetro. Essa nova estrutura oferece benefícios impressionantes que estão apenas começando a ser plenamente compreendidos. O grafeno é capaz de conduzir eletricidade de forma muito mais eficiente do que o cobre, por exemplo. Além disso, é 200 vezes mais resistente que o aço, porém 6 vezes mais leve. Sua transparência é quase completa, absorvendo apenas 2% da luz. E ele é impermeável a gases, inclusive os mais leves. Além disso, é possível adicionar componentes químicos à sua superfície para alterar suas propriedades. Os pesquisadores veem o grafeno como uma plataforma na qual os desenvolvedores poderão explorar suas diversas aplicações de acordo com suas necessidades. Por exemplo, ele pode revolucionar as tecnologias de telas sensíveis ao toque, ser incorporado em materiais compostos mais leves e ter uma ampla gama de usos na eletrônica. As possibilidades com o grafeno são verdadeiramente infinitas, e espera-se que sua produção em quantidades comerciais seja viável dentro da próxima década. Esse avanço terá um impacto significativo em várias indústrias, incluindo eletrônica, energia, materiais avançados e medicina. Na eletrônica, o grafeno pode permitir dispositivos mais rápidos, eficientes e flexíveis, abrindo caminho para o desenvolvimento de computadores quânticos. Na área de energia, o grafeno pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de baterias de alta capacidade e células solares mais eficientes. Em materiais avançados, sua força e leveza podem revolucionar a indústria aeroespacial e automotiva, por exemplo. Além disso, o potencial do grafeno na medicina é promissor. Sua capacidade de interagir com as células do corpo abre possibilidades para aplicações em biosensores, entrega de medicamentos e engenharia de tecidos. Apesar de todas as suas propriedades incríveis, ainda há desafios a serem superados na fabricação em larga escala e na integração do grafeno em processos industriais existentes. À medida que esses obstáculos forem superados, o grafeno poderá transformar várias áreas da tecnologia e revolucionar ainda mais nosso mundo. Número 5. Spin Launch. A capacidade de colocar satélites em órbita terrestre melhorou significativamente as capacidades de uma ampla gama de indústrias, desde empresas de comunicação até transporte e logística. No entanto, há muitos outros que poderiam se beneficiar se não fossem os custos extremos envolvidos no lançamento. Os próprios dispositivos podem ser extremamente caros, mas o maior elemento no preço é ter que alugar espaço em um foguete e as vastas quantidades de combustível necessárias para elevá-los através da atmosfera. Mas em breve pode haver uma alternativa para essa abordagem. Uma empresa sediada em Long Beach, Califórnia, chamada Spin Launch, reimaginou como propulsionar um objeto para o espaço, utilizando muito menos combustível de foguete do que um lançamento tradicional. Eles estão construindo um acelerador de massa, que é essencialmente uma centrífuga selada a vácuo. Essa máquina será capaz de girar o foguete extremamente rapidamente antes de lançá-lo em direção ao céu a velocidades de até 8.050 km por hora. Uma vez que o foguete atingir uma altitude de 60 km, foguetes menores serão acionados para ajudá-lo a atingir uma velocidade orbital de 28.000 km por hora. Espera-se que isso resulte em uma redução de custos de lançamento em um fator de 20, possibilitando um preço de aproximadamente $500 milhão. Porém, isso não está isento de desafios. O projétil será submetido a uma força de cerca de 10.000 G durante o lançamento, o que significa que todos os componentes enviados ao espaço precisarão ser projetados para suportar essa pressão. E isso certamente significa que essa nunca será uma opção viável para enviar humanos além de nossa atmosfera. Número 4. Interface cérebro-computador. Os computadores, sem dúvida, provocaram uma transformação radical no mundo. Mas uma recente invenção tem o potencial de iniciar uma revolução computacional completamente nova. Presenciamos a presença dos computadores em todos os aspectos de nossa vida, desde smartphones que carregamos nos bolsos até aqueles que controlam todos os sistemas em nossas residências, e muito mais. No entanto, as limitações de como interagimos com todas as nossas tecnologias ainda persistem. Apesar de termos progredido de fitas e mouses para telas sensíveis ao toque como padrão, estamos à beira de uma mudança significativa na corrida para desenvolver uma interface cérebro-computador, conhecida como BCI. Como o nome sugere, essa é uma forma de controlar computadores com seus pensamentos e tem a capacidade de revolucionar nossas vidas. Não apenas encurtará o tempo entre você querer que algo aconteça e isso se concretizar, mas também permitirá que os computadores se tornem uma parte ainda maior de nossas vidas. Desenvolver uma BCI funcional é incrivelmente desafiador. O cérebro emite uma quantidade imensa de sinais elétricos, incluindo alguns que podem ser extremamente sutis. Assim, distinguir os sinais relevantes do ruído de fundo se torna uma tarefa extremamente complexa. Os primeiros protótipos projetados para fazer isso exigiam implantes no usuário, mas a última geração de dispositivos é vestível.
o que os torna muito mais propensos a serem adotados em grande escala. Um deles, chamado BrainTalker, foi desenvolvido na China, e é um pequeno chip que pode ser usado, enquanto a Neuralink, empresa de Elon Musk, e todas as outras grandes empresas de tecnologia estão trabalhando em suas próprias versões. Essa inovação não apenas transformará o mundo, proporcionando a todos uma maneira mais fácil e eficiente de interagir com os dispositivos que utilizamos, mas também trará consigo uma ampla gama de outros benefícios. Por exemplo, aqueles com próteses eletrônicas poderão movê-las simplesmente pensando. E uma vez que essa tecnologia estiver disponível, acredito que nunca acreditaremos como vivemos sem ela. Número 3. GPS-3. Iniciado em 1973 e concluído em 1993, a rede de satélites GPS americana foi o primeiro sistema de navegação global e revolucionou a forma como todos determinam sua localização na Terra. Inicialmente, os benefícios foram pensados para militares, mas a tecnologia agora impacta todas as nossas vidas, desde o funcionamento de certos eletrônicos até sistemas de navegação por GPS e rastreamento baseado em localização. No entanto, o problema com o GPS é que os 24 satélites originais, juntamente com os adicionados posteriormente, não fornecem uma resolução perfeita e são precisos apenas dentro de alguns metros. Eles também não oferecem cobertura completa em todo o mundo, como qualquer pessoa que tenha tentado usar o rastreamento de localização em áreas montanhosas ou ambientes urbanos densos sabe. E os sinais são relativamente fáceis de bloquear, o que representa uma ameaça constante para uso militar. Existe uma enorme demanda por melhorias nesse sistema, e a tecnologia já foi desenvolvida para isso, conhecida como GPS-3 e construída pela Lockheed Martin. Os satélites já estão sendo lançados e espera-se que a rede seja totalmente atualizada dentro de alguns anos. Quando o projeto estiver concluído, os sinais serão muito mais precisos do que agora, e 8 vezes mais fortes, de modo que não possam ser bloqueados, resultando em maior segurança, integridade do sinal e muito mais precisão. Número 2. Captura direta de ar. À medida que procuramos reduzir a quantidade de carbono liberado na atmosfera para limitar os danos causados ao ecossistema mundial, uma abordagem é usar energias verdes, mas outra poderia ser tentar remover ativamente o carbono já presente. Isso é chamado de captura direta de ar, e pode produzir carbono que pode ser armazenado e removido permanentemente, ou criar o que é essencialmente combustível de carbono livre. A teoria é que o uso subsequente e a liberação disso teriam um efeito líquido zero, pois já esteve na atmosfera desde o início. Atualmente, as técnicas de captura direta de ar são extremamente caras, mas, à medida que mais investimentos são feitos, os custos já começaram a cair, e os especialistas acreditam que o campo poderá ser viável nos próximos 10 anos. Existem duas principais maneiras de fazer isso. Uma abordagem inicial envolve o uso de ventiladores de grande porte que passam por filtros revestidos com um solvente líquido, como o hidróxido de sódio. Esse solvente reage com o carbono presente no ar, gerando um composto que pode ser posteriormente extraído. Uma abordagem alternativa, desenvolvida recentemente, consiste na construção de uma estrutura artificial em forma de árvore que incorpora o solvente. Essa estrutura aproveita o ar que sopra através dela e reage com o solvente, promovendo a remoção do carbono presente no ar. Em vez de exigir energia para empurrar ativamente o ar por meio de vários outros métodos, outras abordagens também podem ser possíveis e estão sendo exploradas ativamente. Espera-se que, ao se tornar viável, a captura direta de ar possa ajudar a desfazer parte dos danos que já foram causados. Número 1. Células de combustível de hidrogênio. A indústria automobilística está passando pela maior mudança em memória viva, com praticamente todos os fabricantes tentando desenvolver suas próprias técnicas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. E embora a eletricidade e as baterias pareçam ser o caminho a seguir, elas certamente não são uma solução mágica. Há preocupação com a disponibilidade de eletricidade verde para todos que precisam, e o fato de que nossas redes elétricas simplesmente não estão projetadas para lidar com as cargas necessárias. Há também o fato de que as baterias são relativamente pesadas em relação à quantidade de carga que podem armazenar. E, embora possam ser adequadas para carros, ainda não estão em um estágio em que são viáveis para caminhões, navios ou aviões de grande porte. É por isso que outra solução é necessária, e o candidato mais provável é o combustível de hidrogênio. O hidrogênio em si pode ser produzido por uma variedade de métodos, como gás natural, energia nuclear, biomassa ou até mesmo outras energias renováveis. Quando usado, o único subproduto é a água. No Reino Unido, um trem-conceito já foi equipado com células de hidrogênio e está passando por testes,
enquanto fabricantes de aeronaves, como a Airbus, veem isso como um alvo muito mais viável no futuro próximo do que a eletrificação completa. As montadoras também estão buscando formas de utilizar essa tecnologia. Essa tecnologia está se aproximando do estágio em que é possível em uma variedade de aplicações, e é apenas uma questão de tempo até que se torne comum. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até breve.